E aí, galerinha do canal, tudo bem? E aí, galerinha do canal, tudo bem? E aí, galera 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 do canal, tudo bem? E aí, galerinha do canal, tudo bem? E aí, galerinha do canal, tudo bem? E aí, galera do canal, tudo bem? E aí, galera do canal, tudo bem? Vamos começar então. Bom, galera, assim, essa live, eu tô aproveitando para dar uma conversada com a galera, mas ela tem um objetivo claro aí de trazer o tema aí para um dos próximos vídeos aí que a gente vai trazer no canal. Então, hoje a gente vai falar sobre o home office. O home office, ele é muito difícil de ser feito, ok? As pessoas acham, há a impressão de que o home office é algo bom, algo divertido, algo que traz muita tranquilidade, né? Algo que é férias, trabalhando de férias em casa. O que não é uma verdade. O home office, ele é um desafio muito grande, devido ao fato de as pessoas terem se acostumado todas as suas vidas a trabalhar dentro de uma empresa, a trabalhar dentro de uma sede. Então, o principal ponto onde o home office torna-se uma dificuldade para a maioria das pessoas é o fato de que o home office ele prejudica inicialmente, ok? Ele prejudica inicialmente o alinhamento das atividades. Então, a pessoa que gostaria de trabalhar com home office, ela precisa entender que as atividades precisam estar muito bem alinhadas e entendidas na cabeça de quem vai trabalhar, tá? Então, assim, a auto-organização ela é extremamente importante para quem gostaria de trabalhar com home office. Falando um pouco da área de tecnologia, ok? Falando um pouco da área de tecnologia da informação, profissionais especialistas, profissionais aqueles que atuam em uma especialidade e desenvolvem um trabalho importante para determinadas empresas, esses profissionais têm uma facilidade maior no trabalho remoto. Isto porque esses profissionais eles conseguem fazer com que a sua atividade possa ser executada com mais calma, com mais paciência e não requer uma interação maior com outros membros de equipe. Porque a gente tem que colocar na nossa cabeça uma coisa extremamente importante. O home office ele não pode ser bom apenas para quem está trabalhando nele, tá? O home office ele precisa ser bom para o time, para a equipe, tá? Pode existir uma equipe que está dependendo do seu trabalho. Então, uma pessoa produzindo muito bem sozinha não adianta nada. O que vai gerar resultados a longo prazo, seja em qualquer empresa, em qualquer área de atuação, tá? Na massiva maioria das vezes é o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto. Então, se um membro da sua equipe não está acostumado com o trabalho de home office, isso pode prejudicar aqueles que estão acostumados. Isso porque vai acabar diminuindo a proporção, né, e a capacidade, né, de produtividade do trabalho em equipe. Vai acabar baixando a produtividade no geral de sua equipe. Dito isso, acreditamos que o trabalho home office ele faz com que a gente perceba a necessidade de maior comunicação, maior interação, utilizando, né, a comunicação digital, utilizando uma computação. Então,
Então o Isaías está querendo dizer para nós que trabalho remoto é ruim porque a comunicação entre as pessoas é pior. As pessoas já estão acostumadas a interagir olho no olho, interagir frente a frente. Então o trabalho remoto é pior do que isso. Não, não é essa a mensagem que eu estou querendo passar. Estou fazendo apenas um contraponto com aquilo que eu gostaria de trazer para vocês. O trabalho remoto, ele depende muito dessa comunicação e dessa interação, sim. Porém, não é apenas presencial que ela pode ser efetuada. E por isso eu vou introduzir para vocês o fato de que existem diversas ferramentas que possibilitam que a gente tenha uma comunicação transparente e inclusive superior à comunicação que você vai ter no ambiente de trabalho presencial. E a partir do uso e do costume do uso dessas ferramentas de comunicação que acabamos evoluindo o trabalho remoto. Então, uma das coisas que eu recomendo é que se crie hábitos. A criação de hábitos ela é extremamente importante para que o foco no trabalho ocorra. Por exemplo, se você tem uma equipe que precisa se comunicar geralmente e que gosta de se comunicar conversando, tá? Você pode definir um horário da manhã, tipo 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, para essa equipe. E elas se reúnem numa ferramenta, né, criam uma sala personalizada de uma ferramenta de streaming, aonde vocês vão compartilhar sua tela e fazer uma conferência diária. Mesmo que não tenha um assunto específico, mesmo que não seja uma reunião marcada, ter um alinhamento diário da equipe ajuda e muito, ok? A fazer com que a comunicação seja aperfeiçoada. Saber o que os seus membros de equipe estão fazendo vai lhe colocar à disposição para ajudá-los a cumprir com as suas tarefas, bem como você irá compartilhar aquilo que você está fazendo e possibilitar que os seus colegas lhe ajudem. Cabe lembrar que um trabalho em equipe é aquele ao qual as pessoas se ajudam e colaboram entre si. Compartilhar aquilo que você está fazendo é essencial para que você possa, em dado momento, pedir ajuda, em dado momento, se colocar à disposição para ajudar as pessoas. Ok? Pois quando todos os membros da equipe estão andando, o time todo está andando. Tá bom? Então, o home office tem então esse desafio número 1 aí que a gente está falando, que é o desafio da comunicação e trabalho em equipe. Mas existem outros desafios. Vamos adentrar então ao desafio número 2 do trabalho remoto. Tá? Na minha opinião, o desafio número 2 do trabalho remoto, ele é devido ao fato da concentração no seu trabalho. É extremamente necessário que haja uma concentração no seu trabalho, de maneira que atividades domésticas e, neste caso, externas, não interfiram no seu trabalho. Então, nós precisamos entender que, em dado momento, as atividades domésticas poderão interferir no seu trabalho. Então, é muito difícil esse desafio. Esse desafio número 2 ele é extremamente difícil. Por quê? Porque ele vai fazer com que você perca o foco naquilo que você está fazendo. Então, isso é muito difícil. Eu falando por experiência própria, eu tenho experiência de trabalhar aqui vários anos remoto, né? Vários anos longe, vamos dizer assim, de quem está contratando o nosso trabalho. Nós somos uma empresa que presta serviço remotamente para outros.
Essa é a nossa atividade principal. E eu posso dizer que no começo eu notei isso, eu fiquei trabalhando no escritório, na minha residência, por poucos dias, por em torno de uma semana ou duas. Logo eu já mudei, pois eu vi que para mim naquele momento eu não estava preparado para isso. Eu havia passado décadas trabalhando presencial e vi que o trabalho remoto unido à residência, naquele momento para mim não deu certo. Então eu decidi alugar uma sala fora de casa e eu tinha que, aos poucos, me adequar à rotina do trabalho remoto. Ou seja, eu saía da minha casa, ia para um outro lugar, no mesmo horário ao qual eu já estava acostumado, depois voltava para casa. Isso aconteceu, né, na minha experiência e por esse motivo eu trago para vocês essa minha vivência. Tudo que a gente traz aqui na AWS, ela é baseado em experiência. Experiência, teoria aliado à experiência, como a gente sempre fala. Conforme o tempo foi passando, alguns dos desafios, das barreiras, uma das barreiras foram sendo quebradas aos poucos. Então, mantendo a rotina àquela qual eu estava acostumado, eu conseguiria lidar com outras questões que envolvem o trabalho remoto, como a criação de um processo de documentação, a criação de um processo de trabalho, de comunicação, que é o item 1 que a gente falou já, a criação de um processo, tá, de conhecimento do ambiente dos clientes, né? Então tudo isso são barreiras que a gente precisa enfrentar no dia a dia, independente de trabalho remoto ou não. Então quando a gente consegue estabelecer um status quo aí, vamos dizer assim, de operacionalidade sucedida, a gente sabe qual é o caminho correto, a gente consegue medir qual é o nosso caminho correto, né? Quais são os resultados esperados, e a partir daí a gente consegue saber qual é a nossa produtividade. Qual é o nosso ponto de produtividade nas melhores condições que temos. É esse ponto que vai ser fundamental para avaliar o trabalho remoto. Se você está apto ou não para fazer o trabalho remoto. Tá? Então vamos para o terceiro tema. Terceiro tema aí, tá? Que é a produtividade. Tá? Então vamos falar agora sobre a produtividade. Terceiro tema aí dessa parte aí de home office. Galera, a produtividade ela é bem relativa, tá bom? Bem relativa à produtividade. Ela não pode ser medida de maneira muito fácil, porque principalmente numa área como a área de tecnologia. A produtividade ela depende do ciclo e da etapa do desenvolvimento do software. É normal termos uma produtividade menor nas etapas de concepção e elaboração do software, planejamento, análise, ok? Modelagem, todas essas etapas de concepção, elas geralmente estão ligadas a uma produtividade, uma capacidade de entrega menor, tá? Mas não necessariamente a entrega do seu trabalho é menor, mas sim aquele resultado visível por parte dos clientes, tá? E a partir do momento que a gente entra na etapa de desenvolvimento e, né, a gente começa a ter uma velocidade de entrega de valor maior, ou seja, o cliente consegue ver valor mais fácil naquilo que tu está produzindo. E depois, quando vai chegando nas etapas finais, vai diminuindo a velocidade novamente. Então, dito isso, no trabalho remoto não é diferente. Eu posso dizer que na minha experiência, eu coloquei eu coloquei a necessidade de executar um ciclo completo, ou seja, fazer uma entrega inteira no ambiente presencial, porque pensa que eu estava num ambiente presencial dentro de uma empresa.
Saímos desse ambiente presencial dentro de uma empresa e fomos para o ambiente presencial sozinho. Então eu, no caso da AWS, tinha uma etapa a mais aí no meio do caminho. Eu acho que muitas pessoas têm essa etapa. Tá? Foi muito bom nós termos tratado a AWS não como um profissional liberal que iria direto para o seu home office. Não, a gente tratou a AWS como uma empresa. E assim a gente trata ela. Por quê? Porque dessa maneira a gente consegue separar aquilo que é processo de transição funcionário-empreendedor de processo de trabalho remoto. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? É diferente como eu vou produzir dentro de uma empresa grande para como eu vou produzir dentro de uma empresa pequena. Estamos falando de produtividade. Então, eu acabei executando um ciclo completo de concepção, elaboração, análise, execução de desenvolvimento de software, tá? E entrega, né? E testes. Olha quem chegou aí. Chegou o Mito, meu grande amigo aí, chegou na live, o Mutante. Mutante, como você está? Vamos segurar aí o assunto da produtividade no home office para receber muito orgulhosamente aqui na nossa live o nosso amigo Mutante do PES. É um grande amigo, é um grande seguidor aqui do nosso canal, tá? Quem está acompanhando esse vídeo, saiba que o canal AWS valoriza cada um dos seguidores e dos inscritos aqui no nosso canal e vamos encher a bola do nosso amigo Mutante do PES. Seja bem-vindo, Mutante do PES. Tu tá sem o paletó azul nesse momento, que eu vou colocar agora, teu paletó azul, porque eu não sei, cara, o YouTube não sei se ele tirou, porque tu sempre teve paletó azul. Ou eu limpei, não sei. Não sei se eu limpei tudo, mas o Mutante tem paletó azul aqui. Como é que tu tá, Mutante? Depois tu me fala como é que tu tá, meu amigão. Vou continuar o raciocínio aqui sobre trabalho remoto, tá? Produtividade no trabalho remoto. Então, como eu estava falando para vocês aí, e agora o Mutante nos escuta ao vivo, quem quiser participar ao vivo aí das gravações aí dos conteúdos da AWS é só entrar nas lives aí, tá? A gente deve começar a fazer as lives bem cedinho, em horários bem cedo, horários bem assim, onde os profissionais, os trabalhadores estão acordando. A gente está meio que mudando a nossa rotina aí agora. Então quem quiser participar das lives, basta acordar cedo para participar das lives. Esse conteúdo vai ser gravado e vai se tornar um vídeo tutorial aqui no canal da AWS, para quem está chegando agora e quer entender o nosso processo. Tá? Então assim, galera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Como eu estava falando, eu segui um processo inteiro, tá? Eu segui todo um processo em ambiente presencial para poder ter um parâmetro no ambiente home office. Ou seja, eu preciso avaliar como são todas as etapas do desenvolvimento do software em uma empresa física, tá? No caso, a AWS Work na sua forma empresa, na sua forma corporação, enterprise, e poder ter como comparar quando eu estiver executando isso em home office. Então, a gente acabou pegando alguns projetos próprios que nós desenvolvemos. Então, a gente pode dizer que dificilmente um projeto de TI é um fracasso. É muito difícil você dizer que o projeto de TI é um fracasso, porque depende da perspectiva a qual você olha esse projeto. Então tivemos alguns projetos que acabaram não dando lucro. Isso acontece. Quando você tenta empreender, você acaba chegando em pontos onde você não consegue ter lucro em todas as suas tentativas. Só que esses projetos eles serviram para validar processos e aperfeiçoar a empresa para outros projetos. Então, tivemos alguns projetos aí que a gente validou o processo de home office. Como tínhamos executado já todas as etapas do desenvolvimento presencial, corporation, e depois a gente passou a trabalhar
em dado projeto, etapa de desenvolvimento home office, a gente conseguiu fazer um comparativo entre a produtividade, tá, do home office com a produtividade do ambiente físico. Esse comparativo ele é extremamente importante para que você possa medir a sua produtividade. Então eu estou falando isso de começo de empresa, de começo de criação de processo. A AWS, então, aprendeu que o trabalho remoto até que gerou muita produtividade, porque a gente sabia quais eram as metas que a gente tinha que cumprir. Se você simplesmente ir para o trabalho remoto, sem ter parâmetros, sem ter métricas, e sem saber aonde você quer chegar e o que você quer fazer, pode acontecer dois grandes problemas que eu vou citar aqui. Você pode trabalhar demais, ou você pode trabalhar de menos. No caso, uma pessoa com a minha característica, que gosta de fazer entregas, que gosta de dedicar o máximo de si, que está lutando pela própria empresa, não estou lutando para os outros, estou lutando pelo próprio sonho, pelo próprio objetivo, que não é só meu, é compartilhado com outras pessoas, mas estou lutando pelo próprio objetivo. Nesse caso, eu poderia trabalhar demais e misturar minha vida profissional com a minha vida pessoal. E eu ia acabar estragando as duas, o que ia gerar um cansaço, um estresse e uma dificuldade tão grande que ia acabar prejudicando ambas. Ia acabar sendo ruim. Então, se você não tem parâmetro nenhum, você corre o risco de trabalhar demais e prejudicar sua vida pessoal e profissional ao mesmo tempo. Ok? O segundo problema que pode acontecer é você trabalhar de menos e priorizar os seus problemas pessoais, porque tem muita gente que consegue fazer isso, e é importante fazer isso, eu não estou dizendo que é errado, tá? Acho que a pessoa que está atrás do profissional precisa sim ser priorizada. Aprendi isso na minha vida, tá? Duramente aprendi isso, que a pessoa que está por trás do profissional precisa sim ser valorizada. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que você pode acabar trabalhando de menos, porque acabou priorizando você como pessoa. Vocês estão no mesmo ambiente, né? Você não tem parâmetro nenhum para saber se você está fazendo correto ou certo todos os dias, então você acaba deixando a vida lhe levar, e isso pode gerar resultados aleatórios. Em dado momento você pode ser produtivo, em dado momento você pode ser improdutivo. Mas então, Isaías, sobre o tema produtividade, qual é a solução? Eu não estou aqui para dar soluções, eu estou aqui para dividir experiências e fomentar discussões e fomentar estudos a respeito do tema. Mas eu tenho as minhas próprias conclusões. Com o parâmetro eu consigo saber, poxa, eu conseguia produzir de tanto a tanto por dia quando eu estava no presencial, agora no home office eu não consigo. E eu acabei vendo que eu conseguia produzir muito mais home office quando eu entrava e focava do que presencial. Isso foi uma coisa que eu descobri, que eu conseguia produzir muito mais. Então, a gente pode se organizar o seu dia. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu faço e que dá certo, tá? Organize o seu dia. Crie a missão do dia, tá? Colocar na sua cabeça a missão do dia vai lhe ajudar na produtividade. Tá? A separação de horas também é extremamente importante, galera. Separação de horas, tá? A partir do momento que você consegue pegar as suas horas e ter uma planilha de controle para alocar elas, tá? Você consegue saber o quanto você dedicou em cada parte para concluir a tarefa do dia. E no final você tem que cumprir a tarefa do dia sempre. Você não pode deixar de cumprir sua tarefa do dia, salvos imprevistos, tá? Então você não pode deixar de cumprir a sua tarefa do dia, tá bom? Então essa é uma dica que eu dou, assim, cria a tarefa do dia, se organize. Eu falei lá no comecinho, né? Na comunicação, o primeiro ponto, agora a gente vai fazer um gancho entre esse tópico e o
O primeiro ponto que eu falei foi a comunicação. Monte um grupo que se reúne em dado horário para dizer o que está fazendo. Tá? Isso a gente faz todos os dias. Tá? A AWS Work faz isso todos os dias. Não há um dia que toda a equipe não acorda em dado horário, tá? No nosso caso é às 9 horas, e alguém dá um oi no Hangouts e todos se reúnem numa ferramenta de streaming em dado momento, ou o próprio Hangouts. A gente tem usado cada vez mais o próprio Hangouts, quando a gente vai compartilhar com o público externo, com cliente, etc. A gente abre uma live mais pública, como o Appear, ou o Whereby, né? Ou o próprio link do Hangouts, dado que o cliente prefere Skype, enfim. Mas todos os dias, às 9 horas da manhã, a nossa equipe dá um oi no Hangouts. Tá? A ferramenta do Google Hangouts é o que a gente utiliza para começar o alinhamento diário. A partir do momento que ocorre o alinhamento diário, tá? Cada um vai focar na sua produtividade. Então não é reunião, perda de tempo. Geralmente a gente fica todo mundo online no mudo, trabalhando. Ocorreu algum problema, aquele levanta a mão que tu tem no ambiente físico, cara, e aí tu pode fazer pela ferramenta. Tu aperta e diz oi. Só que qual é a vantagem agora do ambiente home office, para já chegar mais na parte da conclusão? Existem ferramentas onde a gente consegue compartilhar a nossa tela, compartilhar códigos, compartilhar links, enviar testes, realizar testes enquanto conversa. E isso é uma facilidade que não tem no mundo real, que não tem no mundo externo. E acaba acontecendo que você está dentro de uma mesma empresa, um sentado do lado do outro, falando por ferramenta de comunicação. Aí, quando chega nesse momento, não faz diferença nenhuma se é home office ou se é local. Por quê? Porque você está usando as ferramentas para compartilhar, tá? Sua tela, para compartilhar seu código, para compartilhar o teste, entendeu? Para fazer deploy juntos. Então, isso acaba gerando um valor muito maior do que aquela mesma coisa que acontece muito no ambiente de trabalho, deixa eu sentar do teu lado. Só que, na verdade, aí inverte, porque a produtividade vai para o home office e sai do ambiente local. Por quê? Porque tu só tem um teclado e um monitor. Geralmente um vai ficar sentado do teu lado, parado, olhando, enquanto um vai ficar realmente fazendo o trabalho. Tá? Quando a gente tem um trabalho, um home office, onde você faz uma conferência, compartilha sua tela, tá? E ambos têm um teclado, mouse e um processador, uma memória trabalhando para si, a produtividade ela é muito mais rápida, porque tem a comunicação entre dois processadores de computador, e não uma pessoa com outra falando ou ouvindo ao mesmo tempo. Sabe-se que o ser humano não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, para depois ser colocado dentro de um único processador. Então é lógico, é óbvio que a produtividade técnica em home office ela é maior nessa parte, tá? Onde a gente consegue unir dois processadores de computador em torno de um objetivo único, que é avançar, né? Vamos dizer assim, avançar e concluir a entrega do dia. Então, como eu falei para vocês, tenham sempre a missão do dia, ok? Se você não cumpriu a missão do dia, que está linkada com os tópicos anteriores que eu estava falando, com a sua métrica de produtividade, você sabe se você está atingindo a métrica ou não. Se você precisa dar um pouquinho mais depois do horário ou não. Se você está devendo ou não. Tá? Então, esse é um ponto importante. E o último tópico, o quarto e último tópico, a gente vai falar sobre o resultado. O que interessa no final, galera? O número de horas interessa? Na prática não interessa. A gente sabe que muita gente valoriza o número de horas. E ele é uma métrica importante. Na verdade, ele é a única métrica que consegue transformar trabalho em dinheiro, mas ela não é exata. Tá? Ela não é exata. Ela é totalmente subjetiva
se tu for ir para a parte prática. O que importa no final? O que é o objetivo então? Geração de valor, tá? A geração de valor, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Não existe nada mais importante do que a geração de valor, galera. Nada. Se você tá na sua empresa fazendo, tu chega às 8 horas da manhã e sai às 19 horas da noite, mas nesse meio do caminho tu ficou tomando café, tu ficou conversando com fulano, ciclano e beltrano, tá? Tu foi pra frente da empresa fumar, foi pra frente da empresa bater papo, né? Tu fez tudo isso aí. E a geração de valor não ocorreu. Então o que adianta tu ter feito um monte de hora presencial? Se tu não interagiu com ninguém, tu ficou quieto no teu canto, com os fones de ouvido. Você vê que o trabalho físico fracassou, na minha opinião, você vê que o trabalho físico fracassou, tá? Quando fica todo mundo quieto um do lado do outro programando. Entendeu? E as pessoas, inclusive, não querem ouvir o outro. Tipo, não quero te ouvir. Para que tá me incomodando. Quero me concentrar aqui. Quando isso acontece, galera, significa que não faz sentido nenhum você trabalhar presencial. Não faz sentido nenhum. Se você sai de uma empresa, pega um ônibus, vai de carro de um lugar para o outro, sai de casa, né? Sai de casa para ir até o trabalho, pega ônibus, enfim, faz toda uma função para chegar numa mesa, sentar, botar um fone de ouvido, baixar a cabeça e ficar programando. Entendeu? Se tu vai fazer isso só para fazer reuniões de vez em quando, então fica remoto. Porque aí a gente tem tanta ferramenta aí para compartilhamento de trabalho mais eficientes do que sentar numa mesa e falar. Tá? É muito mais eficiente na área de TI, principalmente, eu compartilhar minha tela e falar. Né? Compartilhar minha tela e falar e explicar tintim por tintim é muito mais rápido e mais eficiente. Então fique em casa. Se você vai para o ambiente físico, galera, se você vai trabalhar dentro da sua empresa, você tem que interagir com as outras pessoas. Senão não faz sentido nenhum se não for para interagir. Tá? E o home office hoje consegue substituir essa interação. A única questão é que a parte física, né, não consegue substituir as vantagens que as ferramentas do home office têm. Essa é a minha opinião hoje, tá? E lembrando, se você pensa diferente, você trabalha diferente e você gera valor de maneira diferente, tá? O que é bom para mim pode não ser bom para você, tá bom? Para concluir então, tá? Para concluir então, eu gostaria então de dizer assim, o home office ele hoje é uma realidade, ele é extremamente já é uma realidade, principalmente na área de TI. Né? Tudo isso que eu estou falando não é novidade, todo mundo já sabe, né, que a entrega de valor é algo muito importante, tá? Que é muito mais importante do que o número de horas, a entrega de valor real, tá? E trabalhar presencial, tá? É um desafio muito maior hoje, devido às etapas que eu falei antes, interação, produtividade, etc., do que o remoto. Mas então o trabalho, tu tá condenando, Isaías, tu tá condenando o trabalho presencial. Quem trabalha presencial então não serve mais. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Então agora eu vou concluir com a minha mensagem, tá? Eu acredito que o trabalho presencial tem sim o seu valor, tá? Tô falando aí de quem teve todo um processo aí de se deslocar de uma empresa a criar uma própria empresa, trabalhar local e trabalhar remoto. Então eu passei por uma etapa grande aí, né? De ida e volta. Eu acho que o trabalho presencial tem o valor a partir do momento que tu vai para interagir, tá? Então, hoje a AWS Work tem isso. Eu sou muito feliz em falar que a gente faz aquilo que a gente está falando aqui, tá? A nossa empresa faz aquilo que eu estou pregando aqui, então não estou pregando moral de cueca, como se fala, né? A gente tem uma sala, a gente tem uma sede física, onde a gente tem o que a gente tem lá. E isso já mudou muito. Cada um tinha sua mesa, era um escritório, era não sei o que, cada um com seu cantinho.
Já teve todas as configurações possíveis. A gente já mudou muitas vezes. Inclusive tem alguns vizinhos de sala que dizem: nossa, vocês estão mudando de novo. Tipo, estamos, a gente gosta de mudar, né? Conforme tu vai mudando, tu vai melhorando. Então, alguns vizinhos de sala lá do nosso condomínio, né? Nosso condomínio comercial, né? Chegavam e falavam: vocês estão mudando de novo? Aí eu digo assim: sim, a gente está mudando de novo. Agora a gente meio que parou de mudar. Porque eu acho que a gente encaixou no processo ideal, tá? A gente tem só uma mesa redonda, galera. Se vocês entrarem na nossa sala, vocês vão ver, né, nossa sede. Vocês vão ver que a gente tem um escritório com uma mesa redonda no meio. E tem alguns computadores em volta, mas no meio é uma mesa redonda. Eu acho que algumas lives eu já fiz de lá. E um quadro com canetão ali. Então a gente usa aquilo ali para interagir. Então, se eu vou sair da minha casa, pegar trânsito, gastar gasolina, tá? Vou me deslocar, vou perder tempo, vou perder horas, né? Todo mundo perde horas nisso, tá? Para chegar no lugar e não interagir com ninguém, então eu fico em casa. Se é pra mim chegar lá, ficar com o fone de ouvido e dizer: fica quieto aí que eu tô trabalhando, baixar a cabeça, então eu fico em casa, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. É melhor que você fique em casa. Se você não consegue interagir, fica em casa, tá? Agora, se você vai pra sede para rabiscar no quadro, geralmente em começo de projeto a gente faz muito isso. Cara, 100% dos projetos que a gente começou, a gente fez na salinha. Eu tenho um colega que trabalha em Porto Alegre, eu tenho um que trabalha em outro lugar, eu tenho outro que trabalha em outro lugar, tá? E essas pessoas vêm, a gente vem, pode vir, a gente paga a passagem, a gente faz o que precisa fazer, entendeu? Uns a gente paga, outros a gente não paga, algumas pessoas vêm, outras vão, mas a gente várias vezes isso já aconteceu. Na verdade, nós já tivemos vários projetos desde o início. A gente sempre faz isso. Tinha colegas que vinham de Novo Hamburgo. Cara. A gente mandava o cara vir de Novo Hamburgo para chegar só num dia da semana e sentar nessa mesa e alinhar. A gente não tinha mesa ainda, o processo não era ainda, mas a gente não sabia por que ainda isso dava certo, mas dava certo. Então, tinha colega que vinha de Novo Hamburgo para alinhar, entendeu? E hoje continua assim. A gente aperfeiçoou esse processo. Então, tem colega que vem de Porto Alegre para sentar na mesa para começar o projeto, então vamos rabiscar. Iteração, cara, se tu vai fazer iteração, ó, mas a gente sabe que se a gente ficar fazendo só iteração, o projeto não anda. Só iteração, o projeto não anda. Eu já trabalhei em empresa onde tinha muita iteração e pouco código. Também não anda. E aí não gera resultado final. Não faz diferença se é presencial ou se é home office, tá? Então assim, ó, galera, qual é a mensagem que eu quero dar para vocês? Trabalho presencial, interação. Quer produzir, baixar a cabeça, não precisa mais interagir, não é hora de interagir, tá? Lembra da etapa do software? Tô na etapa de execução, baixa a cabeça e programa, pode ser home office. Deve ser, recomendo que seja home office, tá? Vou interagir com as equipes, vamos resolver problemas, vamos desimpedir, tá? Eu tenho me tornado, não que eu queira, acho que isso está me puxando, é como se fosse um imã, assim. Eu sempre fui um cara técnico, eu sempre fui, assim, continuo sendo, do código, do baixo nível, eu nunca fui um cara da gestão, né? Apesar de eu ter me formado em gestão, ter tido que estudar todas as coisas da gestão no meu curso, né, que é de gestão mesmo, de administração, vamos dizer assim, de empresa e de processo de TI. Essa é a minha formação. Apesar disso, eu sempre fui técnico. Sempre programei código. Mas quando surgiu a AWS, isso acabou sendo um imã para mim, assim. E eu acabei errando muito e aprendendo muito e hoje eu acho que eu tenho assim uma noção de quando acontece um problema, de como resolver ele, tá? Apesar de que todos continuam errando e acertando, né? Eu acredito que o caminho onde a gente está indo, ele é o caminho correto, tá? Principalmente nessa interação presencial, comunicação, produtividade e geração de resultado, que é isso que importa no final.
O meio do caminho você pode ir ajustando e evoluindo, e a gente vai evoluir ainda mais, a ponto de que a gente chegou. Mas o que vale é a geração de resultado. Se você gera resultado, é isso que importa. No próximo ciclo, no próximo projeto, você aperfeiçoa o processo. Mas a geração de valor é o mais importante. E eu vou encerrar essa live vídeo, vamos dizer assim, live elaboração de vídeo, falando da geração de valor. É esse o objetivo. Seja home office, seja presencial. O que importa é a geração de valor. No presencial, se não tiver interação entre a equipe, não adianta nada. No home office, se não tiver parâmetro para medir e a missão do dia, para saber se você cumpriu a missão do dia ou não, não adianta nada. Tá bom? Um abraço a todos vocês e obrigado por acompanhar aí mais um vídeo da WS Work Sistemas, a empresa que faz tudo com amor e com muita garra para vocês.